Pode se sentar por uns instantes, nós vamos estar no momento da oferta. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Provérbios, capítulo 3, nos versículos 9 e 10 assim: honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu fiquei pensando assim, falei, Senhor, por que a oferta ela precisa ser ministrada a todo culto? O povo não sabe sobre a necessidade de ofertar, a necessidade de dizimar? E aí Deus falava no meu coração assim, sim, o povo sabe, mas ele precisa ser confirmado o tempo todo. Porque o nosso coração, ele tende sempre a se desviar daquilo que é correto. Então a palavra do Senhor, ela vai dizer lá em Mateus, que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então o nosso coração, ele precisa estar inteiramente na presença do Senhor. Então a gente não pode depositar a nossa confiança naquilo que é material, mas sim crendo que a nossa provisão, o nosso sustento, ele vem de Deus. Eu queria te convidar a ofertar nessa noite, devolver os seus dízimos, trazer as suas ofertas. Como eu já mencionei aqui, né? Toda vez que você oferta, você está abençoando a obra do Senhor. Você ajuda em todos os trabalhos da igreja, todos os projetos que a igreja tem levantado e ainda tem outros projetos para levantar. Então que o seu coração esteja totalmente voltado para Deus. Não estou falando aqui que você tem que pegar todo o seu dinheiro e trazer. Se Deus mandar, amém. Mas não é esse o objetivo. Você tem que entender no seu coração que o teu dinheiro também adora o Senhor. Quando você vem aqui e traz a tua oferta e traz o teu dízimo, você tem um coração grato e você entende que tudo que você recebeu é da parte de Deus, que Deus providenciou o teu sustento, que Deus trouxe provisão para você por mais um mês. Amém? Esse é o momento de você, com alegria, não por obrigação e não com tristeza, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Amém? A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei, o meu passado eu afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Santo Deus eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por todos os dízimos e ofertas, ó Pai, que foram colocados no teu altar. Ó Deus, nós cremos que o nosso sustento, a nossa provisão vem de Ti, ó Deus. Então, com o coração grato, Pai, eu creio que todos eles vieram aqui e depositaram com amor, com alegria, Pai, na Tua presença. Ó Deus, nós sabemos que os dias são difíceis, muitos estão desempregados, ó Deus. Tu és o Deus do ouro e da prata, Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Então, ó Deus, eu quero te pedir nesse momento, por todos aqueles, ó Deus, que precisam de um emprego, que o Senhor entre com a Tua provisão, que o Senhor entre, Deus querido, Deus amado, abrindo portas, ó Deus, mesmo onde parece nem ter parede. Mas nós cremos, ó Pai, que no tempo certo o Senhor há de se levantar em favor dos Teus filhos, ó Pai. Senhor, te agradecemos por esse momento, que tudo aquilo que foi colocado diante do Teu altar venha ser administrado da melhor forma possível, Deus, para que todos os projetos da Tua casa, Pai, segundo a Tua vontade, venham acontecer. É que eu te peço e te
agradeço em nome de Jesus. Amém. Acharam? Joel, capítulo 2. É um livro que tem 3 capítulos, é bem pequeno, né? Está depois de Oséias, antes de Amós. Então, se você achou Oséias e Amós, ele está entre esses 2 livros. Joel, capítulo 2, versículo de número 23, ele vai dizer assim, e essa palavra eu quero que você receba nessa noite, com fé, sem duvidar, porque Deus quer falar contigo a esse respeito. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares se transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. Senhor Deus e Pai soberano, recebemos esta palavra, ó Deus amado, sem duvidar de que esta palavra é para nós, nesses dias, e tomamos posse, ó Deus amado, para que a nossa vida suceda isso que o Senhor promete. Ó Espírito Santo de Deus, nos conceda, nos dê a oportunidade de conhecer a cada dia mais, e que o teu povo venha confiar em Ti, esperando em Ti, a alegria e tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de palavras proféticas, ela é lançada, uma palavra ela é lançada, mas ela tem um ponto na qual ela chega. É o ponto de receptividade da palavra do Senhor. Uma palavra profética, ela só tem efeito quando o lugar aonde ela foi enviado, ao recebedor desta palavra, ele recebe com fé. Se a pessoa não crê, se a pessoa não acredita, ou se a pessoa está desconfiada de que essa palavra é verdadeira ou não, ela vai bater como se bate uma bola no muro e ela vai retornar, numa parede e retornar. Mas se você tem fé o suficiente para acreditar que essa palavra é para você nesta noite, que essa palavra é para o teu filho, para a tua filha, para a tua família, para a tua casa, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é natural, ele é sobrenatural. Ele não é referente à carne, ele é referente ao Espírito. Ele tem o poder. Ele hoje habita e direciona a igreja do Senhor. Então, se você se considera a igreja do Senhor, fica avivado, porque nós teremos tempo de transformação na vida da igreja. Amém? Você é a igreja do Senhor, amém? Nós temos como tema desta mensagem, o despertar para uma nova vida. E aí, estudando também nos GEs, nos grupos de estudo que nós estamos a cada dia, da semana, a cada semana, compartilhando, nós compreendemos muitas coisas sobre o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, vai dizer que tem uma igreja, a igreja de Coríntios, que muitos buscavam o falar em línguas, que é um batismo no Espírito Santo, que é uma evidência de que o Espírito Santo habita no meio da igreja.
E a igreja de Coríntios buscava somente o falar em línguas. E Paulo alertava para outros tipos de dons, para outros tipos de busca que nós devemos buscar para que a igreja ela seja completa, porque Deus, Ele dá o Espírito a cada um à medida que Ele deseja, os dons que Ele deseja para nós exercermos na igreja e na vida, como vida cristã. E aí, quando durante a semana eu bati um papo, a gente conversava também no GE, nós falávamos sobre os dias difíceis que nós estamos vivendo. Dias exatamente como esse louvor que nós louvamos nessa noite, como a palavra ela fala também, que os dias são maus. Então isso não é novidade para ninguém. Isso não é novidade e todos estão vendo o que nós estamos passando na nossa geração. Nós estamos vivendo uma geração de dias difíceis, uma geração que é chamada para viver os últimos tempos. Oh, aleluia! E aí, onde que está a inspiração para esse tema e para o que nós vamos fazer a partir de agora na Igreja Sal e Luz? Nós precisamos despertar para uma nova vida. Você quer ter uma nova vida em Cristo? Amém? Nós precisamos ser renovados a cada dia, mas é preciso ter um despertar. E nós conversávamos no pequenos grupos do GES, grupo de estudo, e nós falávamos sobre uma coisa que é interessante, e é para você refletir. Muitas pessoas, quando falam de Deus, creem que Deus é o soberano, Deus é tudo, Deus é tudo em todos, Ele tem todo o poder e toda a autoridade, não está errado isso é verdadeiro. Mas quando você fala de Deus, você já pensa assim, ei, esse é o cara, é o Deusão, é o Todo-Poderoso, está lá em cima. Quando nós vamos falar de Jesus, a nossa mente vem aquele que sofreu na cruz, que foi pisoteado, que foi humilhado, que foi massacrado pelos inimigos. Você não está errado de pensar assim, porque Jesus também sofreu tudo isso. Mas aí você pensa, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive até hoje. Mas só que você não vê mais Jesus. Então Jesus é aquela figura, é aquela imagem daquele que venceu a morte, daquele que morreu por mim, e você tem uma imagem de Jesus lindona. Então você tem a imagem de Deus Todo-Poderoso, você tem a imagem de Jesus que morreu na cruz por nós, e quando nós falamos do Espírito Santo, qual é a imagem que você tem do Espírito Santo? A igreja precisa entender que o Espírito Santo e Deus são os mesmos. É Deus. O próprio Deus está no meio pela cheio de defeitos. Isso tem defeito. O amor de Deus é maior que aleluia! O amor de Deus é maior do que qualquer defeito que nós possamos ter, porque ele se sobrepõe, ele vem sobre os nossos defeitos e apaga. Ele é capaz disso, ele é capaz disso. E o que eu quero chamar a atenção nesses dias é que o Espírito Santo de Deus, que está aqui nesse lugar. Por que, pastor, que ele está aqui? Porque a Bíblia vai dizer, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Então você não vê Deus, Jesus não está aqui, mas quem está aqui é o Espírito Santo. Então preste devida honra e glória a Ele, o Espírito de Deus, que deve ser exaltado e glorificado no meio da igreja, aleluia. Ei, vamos compreender essa palavra profética que o Espírito Santo nos traz nessa noite. Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, que habita hoje em nosso meio e pela misericórdia em nós. Ele fala que, através do profeta Joel, e aí uma coisa que é interessante, quando nós falamos de Deus, e Deus se manifesta para o seu povo de 3 maneiras, e mais ou menos o que eu falei aqui. Antigamente, ele falava através dos profetas. Então o próprio Deus se revelava a um profeta, e esse profeta mandava o recado para o povo.
Preste atenção nisso, porque nós, como igreja, devemos valorizar o Espírito Santo, que eu penso, que eu vejo, e o que tem falado ao meu coração, que a igreja precisa disso. Nós não estamos valorizando o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele falava com o profeta, e o profeta falava para o povo. Essa era a maneira do povo receber um recado de Deus. Depois, o próprio Jesus, a palavra, ele veio, habitou entre nós e falou para toda a humanidade, falou para aqueles homens e fala para a humanidade hoje. O próprio Jesus, Deus em pessoa, se fez carne, habitou entre nós, e foi a maneira que Deus falou com aquele povo durante 3 anos de ministério. 33 anos o Senhor viveu, durante 3 anos de ministério, Jesus falou com o povo. Depois, o plano de Deus é que o Espírito Santo falasse com todos, através de todos que o recebessem. Então hoje, é a maneira com que Deus fala assim: olha, eu tenho um plano para a humanidade, e o Espírito Santo é que revela esse plano. O Espírito Santo é que revela em você. É o próprio Deus, é o mesmo projeto, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, e esse Espírito que habita em nós. Então não tem dimensão de hierarquia, é tudo, como diz uma torcida aí, pastor Júlio, o mesmo patamar. Não tem outro patamar, é o mesmo patamar. Então o Espírito Santo, que honra, hein? Nós recebemos o próprio Espírito Santo de Deus. E aí ele revela que nós, após a conversão, aqui Deus, quando Joel fala isso, Joel está falando quando o Senhor libera, quando o povo busca e se arrepende, ele fala que ele derramará a chuva temporã e a serôdia sobre o teu povo, sobre Israel. Pastor, o que isso significa? Vem cá, vamos tomar como palavra profética para a nossa vida. A chuva temporã era a chuva de outono, era a chuva que era derramada no final de outubro por ali, e essa chuva era para quê, pastor? Essa chuva era para quando ela caísse, ela afofasse a terra para o povo semear. Porque imagine uma grande seca, tu vai cavar, pastor Júlio, que agora está com o sítio lá, bênção de Deus, vai entender muito bem isso, já entende muito bem isso, que quando você vai plantar a terra dura, é difícil você cavar, você fazer ali tudo. E o que Deus faz? Eu vou te ajudar, eu vou mandar chuva temporã para que prepare essa terra, para que ela fofe, para que você venha a semear com sucesso, para que você venha semear mais, porque você vai se esforçar menos. O que Deus está falando? Vai derramar a chuva temporã sobre a sua vida, para que você prepare a tua terra para você semear. Ei, aleluia, se você quer nessa noite curtir, se você quer nessa noite noite para você semear. Temporã. E ela que é derramada na semeia, precisa de chuva, busto e fruto. Então Deus vai e derrama essa chuva para que tudo aquilo que você plantou cresça e produza o fruto que é necessário para que você obtenha a tua bênção. O que Deus está querendo dizer nessa noite? Eu não vou só derramar a chuva serôdia para você preparar e semear. Quando você estiver semeado, também eu vou derramar a chuva que vem do céu, para que a tua vida tenha um sucesso. Aleluia! Para que a tua vida tenha aquilo que você almeja, para aquilo que você semeou, cresça e produza para a tua vida. Oh, aleluia! Nós vamos viver um tempo também. Se hoje nós estamos falando que é o tempo de semear, nós vamos também viver um tempo da grande colheita. É isso que Deus quer dizer nessa noite. Porque não adianta nós semearmos e nós não colhermos. Sabe quando acontecia isso no povo de Israel? Porque quando semeava e não colhia, porque quando os muros de Israel estavam derribados,
O povo plantava, o inimigo vinha e roubava tudo aquilo que o povo semeou. Talvez você tenha vivido tempo que você tem semeado, que você tem plantado, mas você não tem colhido os frutos do teu trabalho. Sabe por quê? Porque tem brecha na tua vida que o inimigo está vindo e está roubando aquilo que é teu. Tem muitas pessoas que trabalham, são trabalhadores. Tem pessoas que se dedicam, mas não colhem os frutos. Quando vê, foi tudo jogado fora. Quando vê, se perdeu tudo. E quando, que adiantou trabalhar se eu não estou conseguindo produzir, se eu não estou conseguindo curtir aquilo que eu semeei? Trabalhei para conquistar. Quando eu conquisto, eu vejo tudo saindo pelas mãos, porque tem brecha. Porque tem brecha na vida na qual o inimigo vem, entra e leva tudo. Porque o inimigo ele não vem para tirar mais ou menos não, Fabrício. Vem querer arrancar tudo. E quando isso tem brecha, pastor, mas como é que a gente faz? Faz igual Neemias. Neemias, quando ele chegou, falou assim, vamos tapar as brechas primeiro do muro. O povo de Israel, eu volto a falar isso aqui, em Esdras, reconstruiu o templo. Voltou à comunhão com Deus. Em Neemias, restaurou os muros para que o inimigo não entre. A nossa vida é assim. Quando a gente se converte, a gente volta à comunhão com Deus. Mas também nós temos que chamar Neemias para restaurar os muros da nossa vida para que não tenha brechas para o inimigo entrar. Então, aqui, a palavra está dizendo que será tempo de grande colheita em nossa vida. Essa é a palavra que o profeta Joel fala. E fala que o Senhor habita no meio do povo de Israel, que é figurado a igreja do Senhor. O Senhor habita em nosso meio, gente. Oh, aleluia. Então, quando eu vejo a gente, às vezes, abatido, desesperançosos, eu falo assim, mas vem cá, Deus habita em nosso meio, o Senhor está conosco. Isso não pode ser uma constante na nossa vida. E esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, talvez muitas pessoas tenham baixado a guarda, desistindo, desanimado. Sabe por quê? Porque o inimigo tem vencido. O inimigo tem colocado e tem imposto as coisas sobre nós, e nós temos, como igreja, temos aceitado. Você não precisa desobedecer os governantes para você ser uma pessoa vitoriosa. A igreja do Senhor está acima do que qualquer governo. A igreja do Senhor, ela está acima de qualquer reinado que existe. Então nós precisamos receber a palavra de Deus com fé. Agora, outra pergunta para você refletir, você não vai responder nem para o teu amigo, nem para o pastor. Você só vai refletir. Quando nós falamos que é tempo de semear, porque nós colheremos os frutos. Porque o Senhor, Ele promete dar chuva temporânea e serôdia. Primeira pergunta, o que nós temos semeado? Aquilo que nós semearmos, nós vamos, coisas boas na minha vida. Mas o campo, ele é grande. E eu tenho semeado numa parte pequenininha. Então, se eu semeio só aqui, é isso aqui. Deus está dando para você uma Ferrari. Você continua a andar com velocípede. Eu não falei Fusca, porque alguém pode ter Fusca aí, não tem nada contra o Fusca. E o velocípede eu acho que ninguém tem mais hoje, né? Nem as crianças. Então, o que eu quero que você reflita é que Deus tem dado para você um campo fértil, grande, Júnior, que não tem tamanho para contar. E você e nós, às vezes, queremos semear um pedacinho de nada. Ei, desperta! Nós precisamos semear muito para colher muito. Porque eu quero semear pouco e colher muito? Não vai dar. Porque a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aqui eu não estou falando nem de oferta, nada. Eu estou falando daquilo que você propõe para a tua vida. Daquilo que você se dedica na casa do Senhor, na obra de Deus, na tua vida cristã. Como você tem deixado o Espírito Santo. Agora deixa eu falar uma coisa para você, dar um glória a Deus e aleluia. Em tempos difíceis,
Né, Duda? Tempos difíceis, é o tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas têm chorado, Kátia? Quantas pessoas têm passado dias e dias chorando, desespero, e pessoas perdendo, muitas pessoas estão chorando, mas estão semeando. A Bíblia diz que muitos semeiam, Salmo 126 que a gente canta aqui, semeiam chorando, semeiam com lágrimas. Sabe por quê? O povo de Israel estava cativo da Babilônia. De repente, Deus fala assim, vocês vão voltar para a tua terra. E quando voltam para a terra, aleluia, começam a semear novamente, mas eles percebem que aquele momento não era como antes, e eles começam a semear, a terra não estava preparada, porque ali ninguém mais plantava nem nada, então eles choravam, eles semeavam, porque eles tinham pouco, mas estavam voltando para a sua terra, então eles semeavam com lágrimas, chorando eles semeavam, e Deus falou para ele assim, vocês hoje semeiam com lágrimas, mas o dia da colheita será de alegria e de sorriso na tua vida. Por isso é que Deus, ele fala, hoje você pode estar semeando com lágrimas, mas amanhã você colherá com alegria no teu sorriso, no teu rosto. Oh, aleluia. E aí eu posso entender o seguinte, eu posso parafrasear, eu posso fazer uma configuração aqui, porque a terra dos tempos difíceis é uma terra seca. É uma terra seca. Até para semear fica difícil nos nossos dias. Você pode falar, pastor, não tenho nem como semear, porque eu não posso fazer nada. E você tem chorado. Assim também eu creio que era, Viviane, quando ele semeava numa terra dura. Numa terra que não tinha sido preparada ainda. E aí eles semeavam chorando, Duda. Semeavam chorando. E não tinha água, porque a terra estava dura. E Deus, eu creio que pegava aquelas lágrimas e guardava. Eles semeando, e Deus pegando as lágrimas. E ele semeando, e Deus pegando aquelas lágrimas. Mas não tinha água. Eu creio que imagine uma pessoa semeando, falando, Deus, não tem água. Deus falou, vai ter. Não, não tem. Tem, porque eu recolhi as tuas lágrimas. As tuas lágrimas é que vão regar a tua semente. O que Deus está querendo dizer, você está chorando? Chora mais, porque quanto mais choro você tiver, mais você vai semear e vai produzir e vai receber de Deus, porque Deus vai semear com as tuas lágrimas, Ele vai molhar. Oh, aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E aí ele fala essa palavra. Naqueles dias, que aqui Pedro usa lá também em Atos. No dia de Pentecostes. Ele fala naqueles dias. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia. E essa palavra ela vem se cumprindo desde o dia de Pentecostes até a segunda vinda do Senhor, ela vai estar se cumprindo em nossas vidas. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E ele começa a falar que os vossos filhos profetizarão. Oh, isso é uma palavra profética. Como a Bíblia, ela é fiel. Toda palavra que aqui está, ela se cumpre. Eu sei que isso vai acontecer. Pastor, o que precisamos fazer? Exatamente isso. Eu quero que você profetize sobre o teu filho, sobre a tua filha. Porque ela está dizendo que o teu filho, os vossos filhos profetizarão. Sabe o que tem acontecido nesses tempos difíceis? Pais têm dito que filhos não prestam. Pais têm dito que filho não tem mais jeito. Essa é a palavra profética que eles estão lançando sobre os filhos. Ah, ele não tem mais jeito. Ah, ele está achando que ele está vivendo aquilo que ele acha que ele é. Ah, ele nasceu assim. Ah,
estão entregando os seus próprios filhos para o inferno, Bill. Mas Deus está falando, não, os vossos filhos profetizarão. Aleluia, não, Deus tem um outro plano para o teu filho, para a tua filha. Recebe essa palavra para a sua vida. Você que está na rede social, que está nos acompanhando, tem filhos teus que estão aí na boca de fumo, tem filhos teus que estão indo para raves e pegando balinha, se drogando, mas Deus falou que eles profetizarão, e eu ainda acredito que eles vão profetizar. Aonde você quer chegar com o teu filho? Oh, aleluia! Há uma esperança, Pretinho. Há uma esperança, Haris, o Magno. Porque a Bíblia diz que os velhos sonharão. Recebe aí? Fala do teu pai. Os velhos sonharão. Eu estou feliz porque um dia eu vou ser velho ainda. E eu vou sonhar. Eu penso, sabe por quê? Porque sonhos, geralmente, quem tem são jovens. Os sonhos, geralmente, vêm de pessoas novas. Olha, eu estou sonhando que eu vou ter uma grande família, eu vou ter um carrão, eu vou ter uma casa linda, eu vou viver uma vida legal. Esse é o sonho. Porque os jovens, eles estão começando ali, então começa a sonhar, né? O futuro. E o velho, pela sociedade, não tem mais tempo de sonhar. Amanhã, daqui a um tempo, eu já não estou mais aí. Eu não preciso sonhar, eu vou só curtir aquilo que eu conquistei. Não, a palavra de Deus diz que os velhos sonharão ainda. Ou seja, não independe da tua idade, você ainda tem conquista, você tem conquista, você tem conquista. Não depende da idade. Deus está falando que você pode sonhar, porque os teus sonhos ainda vão se realizar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Olha só, os jovens, nós teremos visões. Visão de águia, filho. Porque geralmente o jovem da sociedade, ele se limita àquilo que ele está vivendo hoje. Então, quando fala que jovens terão visões, está falando do sobrenatural. Deus dará visões para vocês do que pode acontecer, mas também está falando de visão de águia, aquilo que você quer projetar para a tua vida, que não vai ficar só aqui. Ei, tire a visão de frango da tua vida. Frango só fica olhando para baixo, beliscando. Visão de águia, filho. Olha para frente, olha para o alto, olha para o alto, olha para o alto. Olha além, vê, enxerga além das nuvens, porque Deus te dará visão daquilo que você poderá fazer na tua vida. Oh, aleluia. E ele fala que até os servos, e aqui ele faz uma referência de independência social. Porque quando ele fala até os servos e servas, até nos servos e servas eu derramarei o meu espírito, que ele está falando, não depende se você é senhor, se você tem uma posição social no alto ou embaixo. Eu derramarei meu espírito independente do que você tem. Eu derramarei o meu espírito independente das suas condições sociais. Eu derramarei meu espírito sobre todas as pessoas, até sobre aqueles que servem. O Espírito Santo de Deus está para nós, para usufruirmos dele e para transbordarmos dele. E aí eu pergunto, espírito ou carne? O que nós queremos? Porque não tem como estar junto. O espírito, ele milita contra a carne, e a carne contra o espírito. As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente, não pode ser discernida na carne. Tudo isso nós vamos refletir sobre aquilo que nós queremos. Eu estou profetizando nessa noite, nós estamos levantando, iniciando
Nós vamos ter uma reunião com ministérios sobre esses tempos da nossa igreja, sobre o despertar para essa nossa vida, nova vida, sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a Sal e Luz, sobre todas essas pessoas que entrarem aqui, quer visitante, quer membros. Nós vamos levantar palavras proféticas sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida. Se preparem. Chega de brincar, chega de ficar esperando algo acontecer. Tem pessoas que esperam algo de governos humanos, mas nós temos que esperar no Senhor, porque Ele já derramou, Ele já liberou o derramado do Espírito dEle sobre nossa vida. Será tempo de jejum, será tempo de oração, será tempo de monte, será tempo de derramar do Espírito Santo nesse templo. Escuta o que eu estou falando, eu estou profetizando nessa noite sobre isso. E nós vamos despertar, a tua vida espiritual vai mudar. A tua vida espiritual vai mudar. Eu estou falando isso aqui no altar do Senhor. Espírito ou carne, igreja ou mundo, o que você quer? Porque quando você recebe o Espírito Santo, acho que a Cátia um dia pregou sobre isso aqui, eu acho que minha memória está muito boa. Vem um pacote completo. Quando você recebe o Espírito Santo, não vem mais ou menos não, o pacote ele vem completo. Você recebe dons. Pessoas serão curadas. Pessoas serão transformadas, restauradas. Com o dom que Deus dará a você. Se você se propõe, você que está aqui nesse templo hoje, você que está me ouvindo através das lives, se você se propõe a mudar a tua vida espiritualmente, venha nesses dias, nesses tempos aqui na Sal e Luz. Nós entraremos numa campanha, nós entraremos numa batalha espiritual em relação ao derramamento do Espírito Santo. Você vai falar, pastor, eu quero experimentar isso aí, eu quero entrar agora, porque nós estamos levantando essa voz profética sobre a igreja aqui, nesse lugar. O derramamento do Espírito Santo. Sabemos que os dias são difíceis, ótimo, beleza. Sabemos que existem falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstolos, servos inúteis, tudo aquilo porque a palavra ela diz, não sou eu que estou dizendo. Sabemos que isso acontece, falsos cristos, pessoas pregando outro tipo de evangelho. Mas a Bíblia ela não para por aí, porque nós nos apegamos àquilo que é ruim. Nós damos muito valor àquilo que é ruim, mas a Bíblia diz, mas são dias também de derramamento do Espírito Santo. Toda essa palavra aqui, profética para nós, e é nela que nós vamos nos apegar. Você crê, amém? Amém, vamos ficar de pé quem pode, fica de pé que nós vamos entoar louvor. E eu quero que você, quando nós estivermos entoando esses louvores, que você profetiza. Você não vai apenas cantar. Eu quero que você profetiza. Você tenha fé que você tem uma palavra profética na tua vida. Eu quero ver nessa noite aqui profetas e profetisas de Deus. Aleluia. Você tem essa autoridade. Profetas e profetisas agora profetizando. Eu quero que quando você profetizar, quando nós falarmos o refrão desse louvor, você vai erguer as tuas mãos para onde você quer alcançar, teus filhos, filhas, sobrinhos, irmãos que estão na casa, na tua casa, no teu lar, no teu emprego. Eu quero que você eleve as tuas mãos para esse local, para a direção, e você vai falar, derrama, Senhor, do teu Espírito, aleluia. E eu creio que essa voz profética, ela vai começar a queimar aonde você estiver pensando. O Senhor vai alcançar aquele lugar, vai queimar todo o mal, vai queimar todo tipo de enfermidade. O Senhor vai derramar cura, porque o Espírito Santo ele é completo.